Mais uma vez, o nosso boa noite a todos. O tema para a nossa reflexão dessa noite, nós extraímos o tema deste livro que estamos estudando, Fonte Viva, bastante conhecido, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. E nós pegamos essa lição número 65 aqui, que tem como título: Não te enganes. Como sempre, Emmanuel, nas suas lições, ele coloca uma citação lá do Novo Testamento, ou dos Evangelhos, ou das cartas de Paulo. Nesse caso aqui, ele colocou uma citação da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo 2 aos Coríntios 10, 7. Esse item aqui diz o seguinte, é uma pergunta: olhai para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez nisto consigo mesmo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, essa situação já é bastante debatida, esclarecida aqui, não é? Inclusive, isso está bem claro no livro escrito pelo professor Moberg, O Cristo de Paulo de Tarso. É importante a gente entender que Cristo aqui é algo que toda a humanidade tem. Porque é muito comum nos meios religiosos tradicionais se entender que Cristo é apenas a figura de Jesus. Ele é o Cristo. Mas nós entendemos que Cristo aqui se refere ao potencial divino, à presença divina, ou o reino de Deus que está dentro de nós. Que isto é para toda a humanidade sem distinção. Então, o que quer dizer esta citação aqui, esse versículo aqui? Que muitas vezes a gente se coloca numa posição de vaidade, não é? Achando que somos privilegiados. Então ele está perguntando aqui, olhai para as coisas segundo as aparências? Porque nós fazemos julgamentos, nós julgamos as coisas, né? Nós tivemos até a oportunidade já de fazer uma exposição aqui com esse tema, julgamentos. E fazer julgamentos é perfeitamente necessário e natural, porque todos nós temos que ter um juízo das coisas, né? Todos nós temos que ter um discernimento das coisas, o que é bom, o que não é, o que é correto, o que é incorreto. Todos nós temos que julgar as coisas. Mas acontece que cada um de nós tem um parâmetro para fazer esse julgamento. Cada um de nós tem um grau de conhecimento, de maturidade espiritual, de aperfeiçoamento ou não. E com base nisso, com esses parâmetros, com esses valores, com muitas crenças que temos, nós fazemos os julgamentos. E fazemos julgamentos alheios e fazemos auto-julgamento. E aqui nesse caso aqui, talvez ele está fazendo ambas as coisas, né? Ele está dizendo, olhai para as coisas segundo as aparências, a gente olha e faz um julgamento. Mas depois, às vezes nós fazemos um auto-julgamento, assim como se fôssemos privilegiados, né? Que se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, às vezes a pessoa fala, eu sou do Cristo, eu sou de tal religião, de tal igreja, eu estou com Cristo. Não é? E às vezes você acha que os outros não. Então fazemos um julgamento assim, distorcido da realidade. Então, ele cita aqui uma historinha, inclusive, o Emmanuel, para dizer essa questão de que a gente às vezes se acha que estamos à frente, que estamos bons, que somos evoluídos. E esquecemos de analisar o progresso dos outros. Aí ele conta uma historinha aqui, que diz o seguinte, né? O vagalume,
aquele pirilampo, né? Que ele, com breves pisca-pisca na escuridão da noite, ele se acha, né, o príncipe da luz. Ele acha que ele é o máximo, né? Mas daí ele pega e encontra uma vela acesa. A vela acesa, aí a vela já ofusca o brilho do pirilampo. A vela se acha maioral, porque ela está lá em cima de um móvel, clareando, né? E ela se presume no trono, que ela está iluminando. A respeito disso, inclusive, Jesus dizia, né? Não coloqueis a luz embaixo do alqueire, mas colocai acima de um móvel para que ilumine. Então a vela se acha que ela é o máximo. Mas chega um determinado momento do progresso humano que o homem inventou a luz elétrica. Aí a luz elétrica, né, deixou em segundo plano, em terceiro plano, a vela. A vela já ficou para trás, que a lâmpada superou. Mas daí a lâmpada, lá na praça pública, ela se acha maioral, iluminando uma praça toda, não é? Mas quando vem o alvorecer e que o sol se levanta, aí o sol apaga todas as outras lâmpadas e ele ilumina a Terra toda, o planeta Terra todo. Então veja que cada coisa está num determinado grau, não é? Um determinado patamar de conhecimento, de evolução. E nós devemos sempre respeitar a realização de cada ser humano, não é? Cada um está num estágio evolutivo, por quê? Assim como aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, nós temos a nossa idade do corpo físico, né? A gente nasce lá bebezinho e vai até a decrepitude e vai para o túmulo. A gente faz esse estágio, mas o espírito também tem idade, né? Há espíritos mais velhos, mas que tiveram maiores vivências, maiores experiências, tiveram muitas experiências e aprenderam mais, adquiriram mais autonomia, mais conhecimento, mais claridade, e eles caminham com maior segurança na vida, e enxergam a vida de uma maneira mais ampla. E outros não. Outros ainda estão na retaguarda dessa caminhada. E todos nós fazemos essa trajetória, né? Nos ensina o Livro dos Espíritos que todos nós fomos criados na simplicidade e na ignorância. Vamos dizer assim, na estaca zero. Sem privilégios para ninguém, mas com todas as possibilidades, para que, através do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha, pelo nosso querer ou deixar de querer, nós é que trilhamos, nós é que fazemos a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Nós somos responsáveis pelo aceleramento do nosso processo evolutivo ou pelo retardamento do nosso processo evolutivo. Porque aí depende muito da vontade de cada um de nós, não é? Do querer. Então, nós devemos respeitar aquilo que se chama, as religiões falam muito do tempo de Deus. Respeitar o tempo de Deus, não é? Então, e tem assim uma simbologia que explica bem isso daí. Por exemplo, os vegetais, né? Há tempo para a semeadura, não é? Depois da semeadura vem a germinação. Depois da germinação vem o crescimento lento, gradativo. Após o crescimento, aí vem a florescência, a florada, né? Depois da florada vem a frutificação. E depois da frutificação do fruto maduro, vem a época da colheita. Então assim é a nossa vida. Então todos nós estamos aqui encarnados com o objetivo maior de evoluir. Então nós estamos, pelas nossas atitudes na vida, nós estamos plantando. Nós estamos plantando para colher. Já tem até o ditado popular que diz: quem planta, colhe. Não é? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Tem esses adágios aí, esses
dizeres populares, não é? Mas é uma verdade. Porque também hoje, modernamente, cientificamente, a gente sabe que todo o nosso pensamento e a nossa atitude na vida, ela se projeta no cosmos, não é? Se projeta numa linguagem científica, ela se projeta no campo quântico da vida. E isso está formando aquilo que um dia virá a ser a resposta para nós, é aquilo que nós vamos colher. Então, o título dessa exposição, que diz "Não te enganes", é para a gente não se enganar quanto a esse maior objetivo da nossa vida, que é a evolução contínua. Não é? A primeira frase da lição aqui diz: "Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento". Todos nós temos essa necessidade de aperfeiçoamento. Então, aí é que entra aquilo que acabamos de falar: a vontade, a persistência, a perseverança, o querer, não é? Muitas vezes, então, a gente superestima os nossos valores, como nessa historinha que a gente contou do vagalume, né? A gente acha que somos privilegiados, que nós já sabemos tudo, que o outro... Às vezes a gente quer até doutrinar o outro, né? A gente quer colocar para o outro os nossos pontos de vista. É claro que no intercâmbio, no relacionamento humano, nós aprendemos uns com os outros. Isso é normal, não é? O compartilhar. E muitas vezes a gente compartilha coisas positivas e outras negativas, porque tudo vai depender do grau de evolução de cada um de nós, dos objetivos que temos na vida. E todos nós, ao mesmo tempo, todos nós somos aprendizes e somos mestres ao mesmo tempo. Porque enquanto estamos olhando para alguém que está à nossa frente nessa jornada, nós somos aprendizes. E toda vez que a gente estuda um livro, por exemplo, a gente pega um autor, a gente lê, estuda, nós somos aprendizes, né? Estamos aprendendo com alguém que já experienciou, que já fez aquilo, que sabe daquilo. E outras vezes, alguém que ainda não chegou na nossa compreensão, naquilo que já compreendemos, nós podemos ser mestres, ajudar aqueles que compartilham conosco a jornada evolutiva. Por exemplo, dentro do nosso próprio lar. Não é? Sabemos que dentro do nosso próprio lar se reúnem ali espíritos com necessidades evolutivas. Espíritos que, de certa forma, já têm certos compromissos assumidos em experiências anteriores, em reencarnações anteriores. Então, espíritos que vêm para a reencarnação se reúnem num grupo familiar com esse objetivo, de se ajudarem mutuamente, não é? De caminharem juntos, de compartilhar experiências, de ampliar o campo do amor, da fraternidade. Mas, ao mesmo tempo, acontece que tem os acertos para se fazer, não é? Espíritos, por exemplo, que se prejudicaram, se maltrataram em experiências anteriores, espíritos que guardaram mágoas, ressentimentos, têm a oportunidade, através da reencarnação, da formação da família, têm a oportunidade de se reajustarem pelos laços do amor. E isso também explica certos antagonismos que acontecem dentro do próprio lar, não é? Sabemos disso. E o lado positivo, não é? Pessoas que os seres que estão dentro do próprio lar, que se amam, que se entendem, que dão continuidade a um processo de construção, não é? Então esse é o maior objetivo de todos nós, né? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? É o objetivo maior, é o aperfeiçoamento do espírito e o compartilhamento, que na medida em que o espírito evolui, ele compartilha. Isso é uma coisa automática, né? Na medida que o espírito vai compreendendo o seu objetivo, não é?
vai entendendo os seus valores e toda a sua responsabilidade perante a vida, ele automaticamente sente felicidade em compartilhar, em passar adiante. Então, como todos nós ainda temos o nosso lado bom, nosso lado luz, que já conquistamos, e ainda temos um pouco de lado sombra, aquilo que o psicanalista Carl Jung dizia, que nós temos uma sombra ainda, que é a nossa ignorância, né? Às vezes a gente está muito ligado ao nosso passado, e isso aí, então, a lição aqui está dizendo que no momento em que nós acionamos a nossa parte positiva, nós também atraímos outros no processo de sintonia, porque a gente sabe que tudo é sintonia no universo. Então, quando a gente age no bem, a gente atrai o bem. E o lado negativo é também verdadeiro. Quando nós agimos no mal, não é? Também atraímos, pelas sintonias vibratórias, também aqueles que compartilham do mal. Não é? Inclusive, a gente sempre repete aqui, o próprio Emmanuel, essa questão do mal, né? Ele nos dá uma lição muito importante que a gente sempre fala aqui, que o mal ele é filho da ignorância. Então o mal acontece pela ignorância do ser humano. Mas ele faz uma distinção entre o mal e a maldade. Né? O mal é filho da ignorância. Muitas vezes nós praticamos o mal inconscientemente, porque não amadurecemos ainda. Ainda não temos juízo das coisas ainda. E a gente acaba praticando o mal. A maldade, ele diz, é filha do cálculo. É quando o ser humano calcula, ele projeta o mal com o objetivo de destruir, de conquistar, de passar por cima do outro e levar vantagem em tudo. Arquiteta planos para levar vantagem desonestamente na vida. Isso se chama maldade. Então, Emmanuel faz essa distinção entre o mal e a maldade. Então, esse título nos chama a atenção. Não te enganes. Como é que a gente não vai se enganar? Ora, todos nós nos enganamos muitas vezes. Não é? Faz parte da caminhada do ser humano se enganar na vida, por não ter experiência, por não conhecer. E aquela célebre frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase tão decantada, né? Que nas religiões todas se falam, né? E muitas vezes essa frase aí também vai para cai nesse terreno dos privilégios, né? Muitas vezes você pode dizer assim, ó, vem para cá, vem aqui para o meu lado, para a minha religião, que aqui está a verdade. Às vezes, quando se faz proselitismo religioso, né, quando você quer arrebanhar mais pessoas para a sua maneira de pensar, achando que a sua maneira de pensar é a melhor, é a correta, você faz proselitismo de arrastão, que se chama. Vamos arrastar adeptos. Falar, vem aqui para o Espiritismo que aqui é verdade. Não é bem assim, não é? Nós temos que respeitar. Emmanuel está dizendo aqui, ó, respeitemos cada realização em seu tempo e a cada pessoa no lugar que lhe é devido. Emmanuel está dizendo para a gente. Porque o que é verdade? Acho que nós comentamos isso ontem no nosso grupo de estudos. O que é a verdade, né? A verdade, ela é para cada um de nós individualmente, ela é sempre relativa. Não, ela é parcial, ela é relativa, mas ela é provisória e ela é progressiva, porque tudo na vida evolui, tudo progride. Então a nossa verdade de ontem já não é mais hoje a mesma verdade, porque hoje a gente já compreendeu um pouquinho mais, então a gente ampliou um pouquinho. Amanhã, a verdade de amanhã será melhor do que a de hoje para nós. Tem até um exemplo, né, que nós citamos ontem, um exemplo antigo. Vamos supor que a verdade seria um espelho inteiro, né? Um espelho. Ali está a verdade. Mas se você derruba aquele espelho no chão, ele quebra em 1000 pedaços.
Aí tem pedaço de todo o tamanho, né? Cada um tem alguém lá pega um pedacinho, assim, é verdade daquela pessoa, ela está enxergando naquele pedacinho. É o parâmetro dela, ela enxerga naquele pedacinho. O outro tem um pedaço maior, não é? A verdade dele é um pouco maior, porque ele tem um pedaço da verdade. E todos nós temos pedaços da verdade. Existe no universo uma disponibilidade para todos. Mas para que a gente tenha acesso a essa disponibilidade, a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que se capacitar para fazer bom uso dessa providência divina, aquilo que as religiões falam de providência divina, não é? Então, para isso, o professor Goldberg cita muito isso no livro dele. Você tem o mar, o oceano, que é a disponibilidade total. Mas se você tem apenas uma xícarazinha, e você vai lá, pega uma xícarazinha daquela água do mar, você só tem aquilo. É a tua capacidade de pegar aquela água, não é? Mas se você tem já um barril, você vai pegar mais. Se você tiver um caminhão-pipa, você vai lá e vai encher o caminhão-pipa. Então vai depender da tua capacidade de absorver do todo universal. Aí por que nós temos que conhecer a verdade e a verdade se libertará, nos libertará? Por quê? Conhecer a verdade é nós estudarmos. Isso é um ponto fundamental do Espiritismo. Estudar. Estudar. Espíritas, está no Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Mas instruí-vos, eis o segundo mandamento. Instruí-vos. Então não é só simplesmente estudar as obras básicas do Espiritismo, que isso é muito importante, claro. Todos nós espíritas aqui temos a obrigação de conhecer as obras básicas, conhecer Kardec. Mas não ficar somente nisso, nós temos que ampliar os horizontes, né? Nós temos que estudar de forma genérica. O Espiritismo nos propõe que nós temos que acompanhar a ciência. O próprio Espiritismo, o corpo doutrinário espírita, deve acompanhar os avanços da ciência, do conhecimento, para não ficar estacionado no tempo e no espaço. Então todos nós temos, se nós queremos alargar os nossos horizontes, se nós queremos enxergar mais além dessa pequena vidinha material que estamos na Terra vivendo agora, se nós queremos enxergar algo maior, nós temos que nos capacitar para isso. E isso o Espiritismo cobra de cada um de nós. Não é simplesmente a gente dizer amém. Eu acho bonito, essa lição do Emmanuel aqui é bonita, amém, tchau, me esquece. Não é? Mas a gente tem que buscar conhecimento para aplicarmos em nós mesmos, não é? Então essa lição está dizendo, não te enganes. Como é que a gente não vai se enganar? Gradativamente a gente vai se enganando cada vez menos. À medida que a gente amplia os nossos conhecimentos, ilumina as nossas consciências, alarga os nossos horizontes espirituais, a gente vai se enganando menos, cada vez menos, não é? E vai acertando cada vez mais. Essa é a proposta maior da evolução de cada um de nós. Nós estamos aqui encarnados na Terra justamente para isso, não é? Cada ser humano é uma incógnita para o outro. Nós não podemos julgar o outro, analisar o outro. Não é? Repetindo o que já dissemos, a gente vai analisar o outro segundo os nossos valores. A gente projeta no outro segundo aquilo que tem dentro de nós. Então, é por isso que o verdadeiro sentido da caridade é quando a gente tem benevolência para com todos, quando a gente tem indulgência para entender as atitudes dos outros, porque nós também estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos ao julgamento dos outros para conosco. Então nós temos que pensar nisso, não é? Temos que ter perdão das ofensas, porque não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. Tivemos a oportunidade de recentemente, ali na nossa última exposição, de falar da tragédia do ressentimento.
Porque ressentir é sentir de novo. É quando você guarda uma mágoa, você revive aquela mágoa sempre. Quando você tem um trauma na tua vida, você revive aquele trauma sequencialmente. Então nós estamos guardando ressentimentos. Isso é um veneno para a alma. Desequilibra os nossos os canais psíquicos, emocionais, e isso se projeta no corpo físico, e nós atraímos doenças para o nosso corpo físico através desses desequilíbrios, dessa falta de perdão, de harmonização íntima. Há solução para isso? Há solução sim. O professor tem um livro. Há solução sim. Nós temos que nos dedicar à meditação, que a meditação é muito importante para fazermos autoanálise, né? Para olharmos para dentro de nós, buscarmos nos porões do nosso inconsciente as nossas mazelas. E através da oração, nós nos ligarmos com o cosmos, com a lei universal, com os espíritos amigos que nos fortalecem, que nos ajudam, para que a gente vença as nossas imperfeições. Meditação e oração são os remédios salutares, muito bons, para que a gente possa se enganar menos na vida, para que a gente possa melhorar as nossas atitudes. Então nós queremos encerrar essa nossa exposição agradecendo pela oportunidade de juntos nós aprendermos. Essas lições nos ajudam a todos nós. Muito obrigado a todos.